Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo com o nosso Diálogos com a Construção, aquele programa que vai ao ar toda quinta-feira no canal do Enredes do YouTube. Você já está acostumado, já pode assistir de noite, de dia, de madrugada, de manhã pode assistir também na hora do almoço, se quiser, na hora do jantar. Agora, como ele é gravado, você tem acesso a qualquer momento ao programa. Hoje, transformação digital na construção, gestão digital da construção vai ser o nosso tema, o BIM. Olha só como está quente esse programa hoje. E o meu convidado de hoje é Felipe Altoff, que está aqui comigo, que é o CEO da AutoQI. A AutoQI é uma empresa líder em tecnologia para a construção, desenvolve softwares, um caso inédito no Brasil de desenvolvimento de software focados em BIM, e vocês vão conhecer todas essas soluções da AutoQI e vão bater um papo aqui sobre transformação digital. Felipe Altoff, bem-vindo, tudo bem com você? Bom dia, Bob, um prazer estar aqui no CTE mais uma vez. Sempre muito bom rever aqui os amigos, a gente passou uma jornada longa ano passado com vocês, muito próximo do mercado, né, próximo dos associados aí do Enredes, e mais um ano aqui, né, juntos, patrocinando esse grande movimento na construção civil. Será um prazer aqui a gente conversar um pouquinho sobre a AutoQI. Muito bem! E para começar, aquecendo aqui, a gente tem que contar quem é a AutoQI, qual a história da AutoQI, essa história de sucesso, quantos anos está no mercado, que tipo de segmento você está posicionado, que clientes você atende, que aí tem uma diferença muito interessante. Vamos lá? Perfeito. Eu gosto de dizer que a AutoQI é aquela história clássica, né, de empresa de tecnologia, de 3 fundadores, amigos, que viraram sócios, que se conheceram na faculdade no fim da década de 80. Opa! Esse momento, se você for pesquisar, marcou muito. Lá em Florianópolis, né? Lá em Florianópolis, né, várias empresas, não só em Florianópolis, inclusive Estados Unidos, grandes empresas, líderes mundiais, nasceram mais ou menos nessa época, até por uma questão de desenvolvimento tecnológico. E com a AutoQI não foi diferente, né? Na época se iniciou com o objetivo de resolver, né, uma dor da engenharia, né, que eram todos os projetos feitos na mão, calculados, né, a punho, e eles trouxeram então, né, sempre com um viés de adequação a normas brasileiras, né, a tropicalizar os processos, né, e adequar os processos de engenharia à nossa realidade do Brasil. Começaram a desenvolver lá na época do DOS, do disquete flexível ainda. Faz tempo, hein? Muito tempo. Eu não sei, não era nascido nessa época. Não, né? Eu não era. Começaram então a desenvolver o cálculo de elementos específicos. Então começou com o ProPilar, depois o ProViga, depois ProInfra. Isso foi evoluindo, né? A AutoQI é interessante que ela sempre teve o desafio do desenvolvimento computacional em termos de processamento, de memória. Sim. E conforme isso foi avançando, esses módulos eles foram se integrando, e em meados de 90 nasceu o Eberic. O Eberic que é o grande software flagship da empresa, né? Muitos ainda acham que o nome da empresa é Eberic, de tão forte que o Eberic é aquele focado, é aquela sua solução focada em cálculo estrutural. Exatamente, projetos estruturais. E o Eberic revolucionou esse mercado no Brasil, né? Existem outros players também muito fortes. Sim. Mas o Eberic ele tem uma disseminação a nível nacional, né, em todos os tamanhos de obra, que é muito bacana, né? Ele democratizou o processo de desenvolvimento de projetos. E o teu cliente, nesse caso aí, nesse momento do Eberic, é o projetista estrutural. No caso do Eberic, são o que faz o cálculo estrutural, calculistas. Isso disseminado, por exemplo, o número de clientes que você tem no Brasil hoje, no Eberic? Hoje o Eberic, eu não me recordo exatamente, mas ele deve estar níveis acima de 30 mil, 40 mil clientes. 30 mil, 40 mil clientes. É significativo, né? Sim, é muita coisa. Pega interessante. Aí do Eberic, como é que evoluiu? E daí do Eberic, conforme as necessidades da construção, da engenharia, né, foram se desenvolvendo. Tem uma história muito bacana do fundador, que é o Rui, tu conhece muito bem o Rui. Claro, gente finíssima. Um grande ícone aí do ecossistema de tecnologia lá de Florianópolis, né, um dos fundadores da CAT, uma das pessoas que sempre levantou essa bandeira da inovação lá em Santa Catarina. Ele teve uma iniciativa lá em meados da década de 2000 de começar a construir, né, e começou a entender os problemas
Sim, né? sentindo na pele, né? Exatamente. Qual é o problema se decepcionou muito como que os projetos que nasciam dentro do software da AutoQI acabavam morrendo no canteiro, né, por questões de compatibilização forçada em obra, né? A gente brinca com esse termo, né, que o BIM veio para compatibilizar o projeto, mas no fim do dia compatibilizado vai ser, ou no projeto ou na obra. Ou na obra. Então, entendendo esses problemas dos outros sistemas de engenharia e como que eles não se integravam às estruturas, né? E daí eu estou falando de elétrica, de hidráulica, né? E de outros sistemas. Sim, sim. Eles criaram, então, na época, o Lumini, o Hydrus, softwares que também marcaram a época, né? Foram vendidas milhares. Aí voltados para projetos de sistemas prediais. Exatamente. E na época teve um avanço muito forte de mercado. E, de novo, conforme esses softwares foram criando maturidade, né? A necessidade... Aí esses softwares já nascem com a pegada do BIM. Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Vai chegar lá. Exatamente. Calma. Eu estou falando lá em 2000 e pouquinhos. Isso, tá. Né? E conforme a demanda foi avançando de outros sistemas, tinha aquela visão de que esses sistemas eles precisavam conversar, porque um influencia no outro. Né? O processo de desenvolvimento de projeto de engenharia, principalmente, né? A gente está aqui no CTE, os sistemas aqui aparentes, né? A gente sabe como que um interfere no outro. E isso precisa ser compatibilizado. Perfeito. Né? Então, nessa visão, né? Uma visão extremamente até futurista de como é que seria feito isso na construção civil, se começou uma intenção de integrar isso tudo num software só, né? E que foi a origem do Builder, né? Que hoje, o Builder nasce daí. Exatamente, que hoje é o nosso software líder em termos de participação de revenue share na empresa. Então a gente tem o EBERIC, projeto estrutural, o Builder, projeto de sistemas prediais, né? ou compatibilizados. Sistema, a gente costuma chamar no Brasil sistemas complementares. Né? Sistemas complementares. É o MAP do inglês. Né? Exatamente. Em inglês é o MAP. Tá. E é interessante também, porque daí o tema BIM, né, na AutoQI, ele acabou nascendo por consequência de várias iniciativas que eles já vinham fazendo. Né? Já se assimilava lá dentro da AutoQI na época que os objetos que estavam sendo projetados, né, os itens, eles já deveriam ter informação. Tá. Então a AutoQI já veio com uma abordagem, antes mesmo do tema BIM, de adicionar informação aos modelos. Aos modelos, entendi. E muitas pessoas nos perguntam, né, pô, mas qual é a diferença do que a AutoQI faz para né, não tem como não citar um Revit, né, um AutoCAD, etc. Sim. A grande diferença é que a gente, né, esses softwares, eles cobrem o processo de modelagem. Né? A AutoQI, ela é um software de engenharia. Ou seja, além da modelagem 2D, 3D, do detalhamento, toda a parte de análise, né, de dimensionamento, tudo isso é desenvolvido sistemas no mesmo ambiente. Bacana, que bacana. E aí deu o salto para o BIM, em que ano? Acho que esse tema ele foi assimilado ali um pouco entre, talvez, além de 2005, 2006, isso já começou, né, e na década de 2010 para frente, isso de fato foi assimilado. Né, obviamente que a própria Autodesk com o Revit que empurrou esse tema, né, no mercado de AIC. Claro. E complementa, né? Você pega um Revit e são complementares, totalmente. Se conversam. Muitos clientes nossos precisam das duas soluções, até por causa da arquitetura. Claro. Que a AutoQI não desenvolve arquitetura. Então, quando a gente fala de modelo federado, de gêmeo digital, de construção virtual, eu preciso de todas as disciplinas conversando. Perfeito. Muito legal. Bacana. E me diga uma coisa, assim, então o teu cliente principal são os projetistas, seja de estrutura, seja de sistemas prediais. Sim, esses foram. Aí você tem uns 30 mil, mais sistemas prediais, você deve ter uma carteira de uns 50, 60 mil. Não, hoje já passam de 70 mil clientes. 70 mil clientes. Que foram atendidos com esse foco de desenvolvimento de projeto de engenharia. A empresa trabalhou mais de 30 anos, né, focado nesse público-alvo, nessa persona. Por isso que eu te falei, né, do papel da AutoQI de democratizar também, né, a tecnologia e o BIM no Brasil, né, em relação à precificação do software, em relação a onde que a AutoQI está presente. A gente tem muito orgulho, né, de ver lá o nosso mapa de presença de clientes e ver que realmente a gente está em 100% do... Isso é Brasil todo, né? Do Brasil, exatamente. Basicamente, quando se entendeu, né, daí tu pode me perguntar, mas como é que veio esse tema da gestão digital para dentro da AutoQI? Né? E basicamente quando se entendeu, né, o que estava nascendo dentro dos nossos softwares, né, que tipo de informação estava sendo criada ali dentro, né, e quem entende de BIM sabe
que a gente, a partir de que um projeto é modelado, né, e você tem todas as informações que foi modelado, você sabe cada parafuso que está dentro desse modelo virtual. Perfeito. Né? E se começou a trabalhar, então, né, numa tese, numa estratégia, né, num planejamento de como que a gente iria utilizar essa informação para linkar isso a processos de gestão da construção. Da construção. Que é sempre a grande barreira, né? Como Sim. é que eu levo aquele Como projeto é que chega lá? que foi super bem feito, que eu fiz investimento, que eu apliquei o BIM, que eu tenho todas as informações para a obra. Para não morrer na obra, né? Ele morre entre né, o projeto e a obra, ele acaba morrendo. Então a gente vem aí de forma incansável, né, trabalhando, criando módulos, criando APIs, criando conexões. Fazendo link com a consultora. Com processos de gestão da construtora e com outros softwares também, que a gente vem trazendo uma abordagem. Muito legal. Uma história de sucesso, né? Muito interessante, empresa nacional. Floripa, né? Que é ali tem uma inteligência digital muito forte, né? Você tem, porque o ecossistema ali é muito interessante, né? Você tem a universidade federal, você tem esqueci o nome ali a ACAT. Isso, a ACAT, né? Que é a Associação Catarinense de Tecnologia. E é um ambiente onde o empreendedor também recebeu capital. Exatamente. Né? Então, tudo ajudou. Então ali fica ali uma conversa, a participação do Sebrae ali é muito intensa também, bacana. Show. Agora, beleza, essa é a AutoQI. Agora, quem é Felipe Althoff? Tá certo? De onde veio? Onde mora? Onde vive? Bom, como é que você chegou na hora? Quem é, né? Você chegou, né? Porque eu acompanhei a sua jornada. Em certo momento você foi, se encantou ali, mas conta a sua história, quem é? Perfeito. De onde veio? As pessoas perguntam, né, quanto tempo que eu estou em tecnologia. O tema tecnologia na minha vida é um capítulo mais recente. Ele tem mais ou menos uns 6 anos. 6 anos. Não é muito pouco, né? Já deu para aprender bastante. Mas eu trabalho há mais de 15 anos envolvido em construção civil. Sim. Eu comecei lá atrás em 2006, 2007. Sua formação é engenharia civil? Não, eu sou administrador. Administrador? Cara, o administrador que fala de construção, que fala de tecnologia. Quer dizer, o mundo tá diverso e está complementar, realmente. Eu tive que complementar o meu ensino com cursos, etc. Né? Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de me especializar. Mas o meu viés sempre foi financeiro. Então eu trabalhava em fundos de investimento que investiam em obra. E como sempre fui muito curioso, sempre, né, quis entender como que as coisas funcionavam, eu sempre fui o cara que foi pro canteiro, que tentou entender, né, como é que chão de obra, bota o capacete e vamos lá. Vamos a medição de obra para liberar. Emprestei o dinheiro lá, eu quero saber o seguinte, essa obra está saindo, está no prazo, está no custo? É isso mesmo. Que é uma questão importante. Sempre fomos investidores muito ativos, né, então eu sempre participei desse processo, desde o desenvolvimento imobiliário para aprovar a operação, até monitorar a execução da obra. Para ver se a gente ia receber o capital de volta, claro. Porque se a obra não termina... Monitoramento. Só que no CETER nós temos 100 obras nesse processo, monitorando para ver se o capital volta depois, para não estourar prazo, estourar custo, garantir qualidade, isso é importante. E aí você foi um período longo da minha vida. Nossa, né? Interessante, hein? Em 2015, né, sempre tem aquela máxima que tem males que vêm para bem, né? A gente teve aquela grande crise do setor. Né? Com certeza você lembra. E naquele momento, né, não tinha operação nova, a gente estava, né, com os investidores nos questionando, né, para onde é que iria o capital. E a gente começou a olhar alternativas. Eu, pessoalmente, comecei a estudar sobre tecnologia. Né, já tinha viajado, já tinha lido alguma coisa sobre isso. E na época as startups estavam muito na mídia. Sim. E daí eu comecei a olhar para esse mundo, né, e me envolvi em vários projetos desde lá. Né, e eu acho que o que está coroando... E encontrou a AutoQI no caminho. O que está coroando a minha carreira é a empresa que uniu tecnologia com construção civil, que é onde eu estou podendo exercer né, os meus conhecimentos. Tá legal. Aí você começou a trabalhar na AutoQI ou você veio por indicação do... Não, eu fui convidado. Convidado? Pelo investidor. Pelo investidor. Recebeu um family office, um cheque relativamente pequeno, mas um investidor que ajudou a AutoQI nesse processo de... Foi indicado. De transformação. Eu fui indicado pelo investidor para ser o conselheiro, e daí me envolvi com os fundadores, a gente teve uma conexão muito bacana. Bacana, legal. E isso casou com um momento que é muito importante, até curioso aqui para o pessoal conhecer, que foi o momento onde os sócios, né, mais de 30 anos no negócio, que estavam lá com um viés de investimento em produto muito alto, a AutoQI sempre teve um share de investimento em P&D absurdo, muito forte, até pela origem, né, dos fundadores. Sempre foi uma empresa que comprometeu margem para manter investimento. Manter investimento. Isso é muito legal.
tu vê quanto se acredita, né, e se é apaixonado pela tese. Uhum. E a gente percebeu isso, né, e quando nos foi apresentado o projeto, era justamente um projeto onde os fundadores entenderam que era o momento de profissionalizar. Que ótimo. E daí eu participei desse processo enquanto conselheiro, né, ajudei eles a Legal. criar as diretorias, mudar todo o design organizacional. E esse projeto ele teve basicamente dois paralelos, né? Um paralelo de transformação organizacional, né? Tá. Os conselheiros indo para, desculpa, os fundadores indo para conselho. E para conselho, profissionalizando a gente contratando toda uma suíte de diretoria que não existia. A empresa não tinha diretores, eram só os founders e os gerentes. Olha que legal. Né? E os operacionais. Hoje são, se eu não me engano, 8 ou 9 lideranças, então sim, criamos uma suíte. E são em quantos colaboradores hoje? Hoje a gente está em torno de 350. 350. Uma empresa média, né? Média, mas tá. Para tecnologia dá para fazer bastante. Dá para brincar bastante com 350. Legal. Sim. E daí eu participei desse processo e no final daquele ano que eu era conselheiro, o coroamento do processo de profissionalização era a saída do Pereira, que é um dos founders. Sim, conheci o Pereira, claro. Esse Pereira, ele teve aqui conosco no CT. Ele comentou comigo. Isso. E a saída do Pereira como CEO, né? E essa vinda do primeiro CEO não sócio, né? E que você chegou. Depois de um processo longo lá, que a gente até entrevistou bastante gente, eles me convidaram. Legal, história bonita. Então fiquei muito honrado na época e fiz um shift total, né, na minha vida, porque eu estava ali como representante do capital, né, relativamente abrir mão desse futuro, né, com o mercado. Bom, aí depois disso é que você mergulhou mesmo na construção, né? Exatamente. Vai contato para todo lado, agita para cá, agita para lá. Deu para usar muito, né, do background para facilitar vários processos. Já conhecia, né, e avançou. E o segundo paralelo, só para complementar, foi um paralelo de produto. Que foi aquele momento assim. Transformação. Profissionalização organizacional, empresarial. E o paralelo de gestão digital, né, com as informações dos projetos do BIM, e que daí nasceu o AutoKey Visus. Tá, o Visus, que a gente vai, fiquem tranquilos que nós vamos depois jogar um pouquinho de luz sobre essas soluções. Muito legal. Este é Felipe Altoff, viu que história bacana? Você aí que está nos assistindo, jovem, profissional, que está numa área, de repente você pode virar CEO de uma empresa de tecnologia. Ou não, né? Não, mas é bacana, essas jornadas são muito bonitas, né? Essas histórias são muito legais. A história da AutoQI, que é muitíssimo interessante, como eu digo, é um caso inédito. Talvez a AutoQI, o Autodoc, né? São empresas nacionais que nasceram e ocuparam um posicionamento muito relevante na engenharia e na construção do Brasil. E a história do Felipe, que é uma história bacana. Nós falamos em BIM aqui, Felipe, falamos BIM, etc. e tal. Agora você está conectado aí em vários fóruns, Fórum BIM Brasil, Fórum isso, aquilo outro. Você tem uma visão. Na sua visão hoje, sua opinião, hein, pessoal, não precisa fazer, não vai se comprometer com a análise, fica tranquilo. Como é que você vê o estágio do BIM no Brasil? Que passos nós já demos e que passos ainda faltam para a gente realmente chegar no chão de obra e mais no chão depois da operação desses empreendimentos depois de prontos. A gente teve evoluções boas no projeto, no 3D, etc e tal, né? Aí, claro, que a história da orçamentação, do acompanhamento da obra. Como é que você vê? Onde estamos, para onde vamos no BIM do Brasil? Perfeito. Análise geral, aí na AutoQI, é a visão do mercado. Eu acho que eu até consigo ter uma visão um pouco menos romântica do mercado, né? Porque eu não sou da área de desenvolvimento de projeto, né? Tem um viés da área acadêmica, consultoria que precisa... E não se apaixona, né? Porque quando o cara está envolvido, ele se apaixona. Não, isso aqui é o BIM, etc e tal. No Brasil você vai ver... E que está tudo certo, acho que a gente precisa desse incentivo. O romantismo é importante também. Exatamente. Mas a minha visão ela sempre foi muito técnica em relação assim, como é que a gente consegue avançar. Certo. Porque de fato, né, houve várias patinadas ao longo do caminho. Eu acho que houveram estratégias erradas de empresas de tecnologia, houveram estratégias erradas de empresas de consultoria em relação a tentar disseminar, né, o BIM de uma forma muito enviesada, né, e terminando numa etapa onde talvez
é onde ele está começando a gerar algum valor, que é a etapa de projeto. Perfeito. Né? E não se teve a preocupação de, ok, como é que eu vou avançar e levar essa informação para frente. Perfeito. Passar ela pelo período de obra, que é o período caótico. Caótico. E depois entregar essa informação na mão de um operador ou de um proprietário, que é ali que o BIM agrega o seu valor mais alto. Mais alto. Né? Então, quando a gente vê a curva de geração de valor do BIM, a gente está onde menos agrega valor. Por isso que você ainda questiona muito. Sim. Né? Porque não está se usando essa informação para etapas que, de fato, ele tem ROI. Exatamente. Né? Retorno sobre o investimento. Perfeito. Então, a minha visão, a gente avançou muito. Eu acho que teve um papel institucional a nível Brasil que vem lá de 2018, se eu não me engano. Né? Isso muito antes até de eu entrar no tema. Eu já conheço o BIM por ter participado do desenvolvimento de projeto a partir de 2013, 2014, esse tema, né, eu já sabia na teoria, né, o que significava. Mas na prática, quando eu me envolvi, de fato a gente começou a entender, né, qual é o papel da tecnologia, né, na quebra de restrições para o avanço do BIM. Eu acho que é isso que a AutoCAD está tentando fazer. E o que ela trouxe para o mercado foi justamente soluções que, ao se conectar com a informação dos modelos, agregam valor em etapas de gestão e valor real, de visibilidade, controle, de economia, né, e de ganhos de eficiência. Sim, a gente começou pela etapa óbvia. Não, mas entendi. Mas aí é a jornada da AutoCAD. Agora, em termos de mercado, você acha que, como o mercado é difícil, é legal que você fale essa análise porque você está presente no Brasil todo. É uma parcela minoritária do mercado e das empresas que avançaram nisso, ou já é uns 50%? Entendeu a minha pergunta? Entendi, claro. Geral, o macro. A AutoCAD é perfeito. Eu estou usando talvez o case da AutoCAD para mostrar onde é que você chegou a nível de tecnologia. De tecnologia. Né? A nível institucional, eu vejo que teve... Eu quero ver a pergunta assim, aplicação efetiva. Perfeito. Né? Porque a gente às vezes vê que o cara está fazendo 2D ainda. Nem projeto, o cara já é possível, né? Inclusive, em termos de adoção, a gente acha que possivelmente a gente deve estar ali entre o 10% e o 15% dos projetos a nível Brasil. Projetos. A nível Brasil. E orçamentação, acompanhamento de obra. Eu não tenho esse share, né? Mas, eu sei assim, o que tem dentro da nossa plataforma. Grosso modo, assim. Porque se é 15, 20 em projeto... Não deve chegar a 2%, 3%. 2%, 3% ainda, muito né? recente isso. E quando vai para operação... Mas, Bob, eu acho que é muito importante citar o papel institucional que está tendo nesse avanço do BIM. Sim. Nova lei de licitações, né? Decretos presidenciais, Minha Casa Minha Vida, PAC, todas as iniciativas de governo que envolvem hoje construção civil, de uma forma ou de outra, estão envolvendo o tema BIM. Tema BIM, importante. Isso é um trabalho fantástico, né, que foi feito, porque a gente está falando de governança, né, de uso do dinheiro público, de compliance. E isso foi um papel, né, que não é de um governo, isso vem lá de 18. Né? Então teve 3 presidentes aí já envolvidos no tema, tá? Desde o Temer. O Temer, na época, o primeiro veio do Temer, veio do Temer. Exatamente. E, então, assim, tudo que a gente envolve iniciativas, né, estruturantes, acaba sendo top-down a questão da adoção. A lei de licitações acho que coroou isso, né? Que hoje uma obra pública a ser licitada, ela tem que preferencialmente ser feita em BIM. Né? Então o BIM ser requisito de projeto de obra pública, o governo não constrói, o governo não faz projeto, ele contrata, ou seja, tem toda uma cadeia privada que atende o governo que vai precisar se adequar. Vai precisar. Então... Isso, mas se você olhar sobre esse prisma, vamos pensar assim, obras públicas e obras privadas. Onde o BIM avançou mais nesses últimos anos? Onde o estágio do BIM está mais avançado? Na sua avaliação. Na minha avaliação, a gente tem eu lembro até uma vez, uma reunião de estratégia com os diretores, a gente fez um triângulo, assim, onde a gente botou lá o top tier das construtoras, o middle market e o bottom aqui, que são, sei lá, 80% do mercado, 70% do mercado. Né? Que, de fato, é o que gira, né, o PIB da construção, não é esses prédios aqui que a gente está vendo em São Paulo, né, a nível Brasil. Porém, obviamente que por até uma questão de governança, de tecnologia, de discernimento do que se usar, né, de estrutura corporativa e capacidade de investimento, está começando o top-down. Né? Então a gente já vê um avanço grande.
quando a gente olha, por exemplo, rankings, né, das maiores consultoras do Brasil, Sim. muitas delas, né, nos últimos Todas, meses vêm adotando Visos como gestão de orçamento, todas, BIM. todas Isso mostra que entraram, os projetos já estão, né, já sendo em estão, BIM. acho que Vocês também têm um papel importante sim, nisso. sim, sim, a gente na rede, né, ali a comunidade técnica do BIM, que impulsionou e tem várias, aí tá beleza, aí E tá eu acho que tranquilo. é bacana, porque a partir do momento que você avança nos processos e você começa a orçar em BIM, você não abre mais mão de ter aquele nível de informação e Sim, precisão no e orçamento. precisão. E daí, cara, o BIM é meio, né? É. O BIM ele tem que deixar de ser fim, né? O BIM eu acho que foi muito vendido como o fim de ter um 3D, né, bacana, compatibilizado, onde você pudesse visualizar o modelo, Sim, né? Mas esse não é o fim da informação, esse é só a origem, é só o a começo. origem. Tá? Então eu acho que tem muito a fazer, os índices ainda são baixos, vamos ser realistas, Isso, e a gente vê isso como uma grande oportunidade. isso. Então, Tem tudo a estamos fazer, numa jornada, tem tudo a fazer. ela é inexorável, o BIM vai, não tem jeito, não tem jeito, né? Não, já E foi. ele e quando a gente fala em transformação digital, o BIM é o estruturador da transformação digital da construção, que Ele é é o a que você coluna falou, vertebral. ele vai do projeto, passa para a orçamentação, passa para o acompanhamento de obra e vai lá na ponta da operação. Então ele é o eixo estruturante. Exatamente. Bacana. Então vamos lá, vamos agora olhar, o Felipe, eu queria, porque você falou do Builder, falou das várias soluções da AutoQI. E eu queria que você ilustrasse com algumas imagens para quem está nos assistindo, para a coisa ficar mais clara, né? Imagens bem didáticas. Perfeito. Olha, isso aqui, ó, primeira solução Builder. A gente entrega isso de valor, assim, assim, nosso público-alvo é esse. E vamos dar uma navegada nisso? Vamos lá. Agora vamos olhar imagens interessantes. Então, Bob, eu trouxe aqui para a gente olhar um pouquinho, né, até um material relativamente recente, que a gente se posicionou agora, inclusive na FEICOM, né, quem pôde estar na FEICOM visitando a gente teve acesso, né, a esse novo posicionamento da AutoQI para o mercado, onde a gente justamente está querendo trazer, né, o conceito de integração das etapas através da informação, né, e que daí o tema BIM, né, ele né, não tem como não conectar, né, a nossa estratégia, porque toda a nossa estratégia ela é baseada na informação que nasce nos projetos. Tá? Aqui a gente tem a apresentação de 3 soluções da empresa, né, que, como eu falei, o AutoQI Eberic, projetos estruturais em BIM, AutoQI Builder, projetos de instalações em BIM, e o AutoQI Visos, que é a plataforma de gestão digital, que tem uma questão muito importante que é Open BIM. Ou seja, Bob, arquivos IFC vindo de qualquer software de modelagem, desenvolvimento de projeto de arquitetura, de engenharia, eles vão ser federados, eles vão conversar e funcionar dentro do AutoQI Visos. Só um detalhe, o AutoQI, o Builder eu entendi, o Eberic, projeto estrutural, projeto de sistemas, e o Visos você faz a gestão, ali você tem orçamento e acompanhamento de obra ou só orçamento? Não, eu já vou falar um pouco, tem bastante coisa. Tem muita coisa lá no 7 Visos. módulos, exatamente. Então o Visos está ótimo. Queria só fazer uma ressalva aqui, que eu acho que é bastante interessante, né? A AutoQI ela vem investindo já há mais de 20 anos em educação. A gente tem a AutoQI Education, né? uma empresa, um time que está muito dedicado a desenvolvimento de conteúdo, de capacitação, tanto em engenharia, tecnologia, e também conectado a mais de 120 universidades hoje no Brasil que usam soluções AutoQI para ensinar engenharia civil. Legal. Então tem toda uma nova geração aí de engenheiros que já estão tendo contato, né, com gestão digital, com BIM, isso nos orgulha muito. E a Builds.com, que é a nossa comunidade, né, inclusive a gente tem um marketplace na comunidade profissional, são mais de 25 mil usuários hoje. O marketplace conta com cursos do CTE, inclusive. Sim, né, da UniCTE. A gente fez uma parceria, UniCTE dentro da Builds. Gostaria de convidar o público também para entrar na Builds, conhecer e se cadastrar. A gente vai agora ter uma jornada, né, daqui para frente de muitas novidades também, comunidades novas, fabricantes se conectando, né, bastante coisa boa e promover, né, essa conexão entre os profissionais num ambiente qualificado. Falando de Eberic, Bob, nós estamos falando de um software super poderoso em termos de análise, né, e dimensionamento de engenharia. Nós temos análises, né, inclusive de sismo, né, influência de vento nas estruturas, fora todos os esforços, né, que estão dentro aí dos cálculos de engenharia. Tá. E não só concreto armado, né? O Eberic também considera, né, a questão de projetos de perfis metálicos, pré-moldado,
mais recentemente os projetos de proteção, muito importante, né? Uma solução Uhum. construtiva que está sendo muito adotada agora na construção civil no Brasil, e também a alvenaria estrutural. Tá? Então o Legal. Eberic, inclusive, ele mescla. Chega até alvenaria estrutural. Isso, Muito e ele interessante. mescla essas soluções. Que legal. Esse prédio que você vê sempre nas nossas apresentações é a nossa sede, em Florianópolis. Sim. Né? A gente fez o gêmeo digital dela, a gente tem um case muito bacana, né? Uma sede que foi totalmente retrofitada num centro antigo de Florianópolis, um prédio de quase 40 anos, que inclusive a gente certificou com LEED Platinum, né? Um Sim. tema aqui que também tá em voga no CTE. Perfeito. E é um exemplo, né? A gente costuma brincar, né? Casa de ferreiro, espeto de ferro, nesse caso, porque a gente tem a nossa sede, né? No gêmeo digital dela, toda projetada em soluções AutoQI, onde hoje a gente faz a operação e manutenção dela com base nos dados do projeto. Beberam do próprio veneno. Exatamente. E Aí tá, esse é a Builder. esse é o Builder. Esse é Esse é um um sistema- software que tem uma abordagem única para o Sistemas mercado. prediais, muito legal. Isso, a gente vem investindo muito na parte de detalhamento, né? O mercado legal. nos pedia muito, né? A qualidade na representação, né? Hoje você pode ver ali os projetos hidrossanitários, projetos elétricos, a gente está falando de representações gráficas muito detalhadas, com muita qualidade, e além disso também trazendo para o mercado a integração de outros sistemas, né? Como gás, incêndio, fotovoltaico também, que é uma novidade, já integrada aos Muito sistemas do top. prédio, ar-condicionado, Legal. SPDA. Então, eu gosto muito daquela imagem da piscina também, né? Porque a piscina parece algo simples, mas estamos falando de bombas, de filtros, de sistemas de água muitas vezes quente, fria, elétrica, né? As luzes. Então, o projeto de piscina hoje no Builder é uma solução muito bacana, traz muita eficiência e muita produtividade. E tem um tema na AutoQI que sempre foi um driver nosso, né, de desenvolvimento de produto, que é a produtividade do nosso cliente. Hoje no Builder você ganha, né, extrema produtividade, ele tem várias, inclusive o Eberic também, mas o Builder isso é mais palpável, a questão de eficiência, por exemplo, em geração automática de caminhos ótimos para canos, para sistemas elétricos, né? O software ele vai te ajudando, né, a chegar a essas soluções e projetar mais rápido. Tá. E o Visus? E o Visus, né, que conecta as informações, né, desses projetos de engenharia e projetos de arquitetura e entra num fluxo de gestão que inicia, obviamente, na colaboração e compatibilização integrada dos modelos. Né? Então, a gente, além de um CDE, a gente tem toda a parte de gestão de issues, né, de apontamentos. A gente também tem a parte de clash detection na nuvem, ou seja, as interferências entre as disciplinas e todos os times conectados conversando sobre esse desenvolvimento de projeto no mesmo lugar. Tá? Uma necessidade que a gente viu, que quando a gente fala de BIM, né, são tecnologia, processos, pessoas, e no pilar processos, a tecnologia, né, ajuda muito pouco. Então a AutoQI veio com uma abordagem que chama Workflow, né, o Visus Workflow é um módulo de gestão de processos e pessoas, justamente para a gente embarcar, né, os times e organizar eles com checklists, kanbans, templates de BIM Execution Planning, né, tudo organizado no mesmo ambiente para controlar esse desenvolvimento de projeto. A parte de gestão de arquivos e controle, né, isso aqui eu acho que é o core de toda a plataforma, né, precisa ter esse módulo com parte de permissões, né, e conexão com o canteiro. A cereja do bolo hoje, que é o momento onde a gente está conseguindo fazer a mágica, tem bastante IA, inclusive, empregada aqui, né, para facilitar a parte de nomenclatura e conexão dos objetos BIM com os quantitativos, né, e eu ter essas composições exatas. Então, a extração de quantitativos para viabilizar um orçamento hoje é um ponto forte da plataforma. Né, hoje a gente tem as maiores consultoras do Brasil já utilizando o Visus para isso. E a gente, então, usa essa informação dos quantitativos que foram orçados, né, colocamos ele no tempo, ou seja, planejamos, né, a execução desse empreendimento, e daí aqui a gente pode fazer uma analogia com aquelas fases do BIM, né, o 3D, o 4D, o 5D, então a gente cobre também todas essas dimensões do BIM. E a novidade que a gente trouxe para a FEICOM agora, 2 semanas atrás, foram os módulos de medição dos serviços a partir do modelo BIM. Legal. Ou seja, identificar na obra uma fase executada e essa fase estar conectada ao modelo. Ao modelo já. Então você tem a governança do que está acontecendo em canteiro no escritório, né, no ambiente virtual. E também um módulo que a gente está conectando
né, com várias indústrias, conversando com marketplaces e evoluindo bastante, que é o módulo de cotações de insumo a partir do modelo. Do modelo. Né? Então é uma abordagem de que o exemplo que está na tela, né, eu tenho, por exemplo, que está em roxo ali no modelo, Sim. são os pisos vinílicos. Tá. Né? Então, a partir do modelo, eu consigo conectar isso ao meu fornecedor de piso vinílico. Perfeito. Ele visita o meu modelo, ele entende aonde, como vai ser aplicado, quais são as áreas. Muito legal, sensacional. E conecta isso ao fluxo de cotação. Top. Tá? Muito bom. E aqui, né, o resumo do que eu falei. Então, hoje são 7 módulos. Tem uma novidade fantástica, Bob, que a AutoKey está muito entusiasmada, que agora a gente está trabalhando além da edificação. Né? Hoje o Visus consegue fazer tudo isso que eu te falei também para obras de infraestrutura. Ah, para infra também. Isso, então estamos falando de ferrovia, rodovia, viaduto, ponte, obras especiais, usinas hidrelétricas. A gente tem vários cases muito bacanas nesse sentido também. Fantástico. Soluções da AutoQI. Fantástico. Gostaram, né? Olha aí, ó. Isso é empresa nacional, tecnologia brasileira desenvolvida. Vamos aí. Deixa eu te perguntar, isso, a gente vai olhando isso, eu tinha um ponto para conversar com você, mas é sobre a inovação, né? Como é que é a gestão da inovação dentro da AutoQI e como é que você, se tem alguma, já conectando com industrialização, porque tem muito sistema construtivo que está saindo novo agora, né? Como é que essa cultura da inovação, ela é óbvia, né? Pelo que você falou, é uma pergunta que vai, é uma pergunta meio, que a resposta é óbvia. Mas assim, como é que se faz essa gestão da inovação com tanta coisa, né? Você está aperfeiçoando aqui um de estrutura, um outro de sistemas prediais, aí você está preocupado para chegar na obra e vai a cotação agora, já conectando com o fornecedor, você deve ter uma equipe ali e um processo de gestão da inovação pesado, né, da empresa. Pesado no bom sentido. Sim, não é pesado lerdo, é pesado assim, é forte, é robusto, consistente, né? Perfeito. Até porque são muitas decisões que a gente tem tomado Sim. o que fazer. Né? A gente tem uma comunidade grande, né, que nos provoca muito para evoluir em questões específicas. Sim. Te diria que Eberic Builders são basicamente drivados pelo mercado. Né? A gente ouve os clientes, a gente tem esse backlog de demanda. Sim. E a gente traz para o mercado o que foi pedido. Né? A gente está muito conectado com esses clientes, validando. Tem um trabalho muito bacana na nossa equipe de produto, liderada pelo Rodrigo Queires. O Rodrigão, claro, também. Grande figura, profissional de excelência. Exatamente. E o Rodrigo, por ser talvez essa pessoa que né, solidifica o tema BIM dentro da AutoQI, traz também muito da visão dele para o Visus. Né? E o Visus ele tem um roadmap que, por essência, ele acaba assumindo qual é o próximo step que a informação deve chegar. Tá. Né? Então a gente tem sempre essa decisão de onde é que a gente precisa, onde é que gera valor a conexão dessa informação do modelo. Né? Então vários módulos ali que a gente conversou seguiram essa premissa. A gente tem lá conversas dentro de casa sobre se conectar com soluções startups que são convergentes com a nossa tese, com RP, com sistema de dados, com sistema de BI, tudo faz sentido, né? Então acho que também é uma análise muito de qual é o próximo passo que a gente vai dar. Mas eu vejo que, assim, de forma geral, né, é interessante que, se fores perceber, né, a evolução do próprio Visus e como ele vem agregando módulos, a gente quer justamente criar essa ponte entre o projeto e o ativo pronto. Perfeito. Né, e o que a gente precisa tratar aqui no meio para que isso... Eu tenho um as-built consistente. É o caminho, né? Exatamente. O que gera um as-built? Pronto seria o projeto. Qual é esse caminho aqui até lá, chegar lá? Qual é? Exatamente. Esse é o roadmap que vai sendo dado aí. Legal. E me diga uma coisa, industrialização. Você, quando falou sobre a solução para projeto estrutural, você falou, não, a gente já vai ouvir estrutural, eu faço metálica, estrutura de concreto, protendido. Ele já está pronto, por exemplo, para madeira engenheirada, estrutura para madeira engenheirada, para pré-fabricados de concreto, wood frame. Esse tema steel frame. Esse tema ele é tema de planejamento estratégico para nós. Tá. Desde o ano passado a gente vem colocando isso como um pilar de estratégia. Roadmap de Eberic Builder já tem esse tema dentro. Né? Então eu já estou falando de o Builder entregar, por exemplo, kits, né? De entregar sistemas integrados para fabricação off-site. Esse tema ele já ocorre.
Interessantíssimo. Várias empresas de off-site já usam a nossa Mas solução. isso está em desenvolvimento. Isso a gente está conversando com a indústria. Com a indústria para saber como a botar gente de pé. exatamente. Dá para usar, né? Ele já viabiliza e já traz muita eficiência para a indústria. Né? As principais indústrias hoje de off-site no Brasil usam o Builder, mas a gente quer melhorar, né, e permitir que o engenheiro não dessa indústria já consiga projetar peças e kits e componentes para que a indústria possa fabricar. Muito legal. Isso. E o Eberic, daí no viés de estruturas como metálica, né, a própria estrutura de madeira também tem uma abordagem, não de CLT e nem de wood frame. Tem alguns softwares que já atendem bem isso, a gente cuida muito em não fazer mais do mesmo. Fazer mais do mesmo. Se eu tenho um software europeu que faz CLT muito bem, não tem por que eu entrar nesse mercado de desenvolvimento de projeto CLT. Exatamente. Né? Então a gente cuida muito com isso. Tá. Mas a gente sempre tenta viabilizar que isso seja integrado dentro do nosso software. Então o nosso software ele é muito preparado para receber informação dos outros e fazer o BIM funcionar. Perfeito. Tá. Legal, bacana. Eu quero levantar um ponto o mundo está se tornando ESG, né? ESG, sustentabilidade, história da governança, responsabilidade ambiental, social. Como é que a AutoQI está engajada nessa jornada do ESG? A nossa jornada começou com a sede. Né? Eu acho que ali foi onde a gente conseguiu, de fato, entender os sistemas, né? A parte de mecânica de ar, né? Tu sabe bem como isso funciona, né? De troca de ar, da eficiência dos sistemas de água, de reuso, de elétrica, de questão solar, tudo integrado. E como que isso gerou e houve essa consequência de uma certificação Platinum, que você sabe como é rigorosa. Então, assim, ali foi uma provocação interessante. E um outro viés que a gente teve, daí a nível de produto, é o próprio Visus, que na parte de extração de quantitativos e de gestão de custos, ele traz um novo viés de análise econômica e financeira da construção civil, que é a análise de impacto. Tá. Então eu deixo de olhar a construção civil somente como preço, custo, retorno de investimento, e eu começo a entender, conectando os quantitativos com bases de emissão de carbono, quanto que aquela obra está gerando de impacto. Ah, que legal. Isso você já consegue fazer isso no Visus? A gente tem um case fantástico de um cliente nosso que chama Reta Engenharia, é uma grande consultora de infraestrutura do Brasil. Inclusive, eles levaram para a FEICOM, e é um case de uma usina hidrelétrica, né, construída por um grande player nacional, e que eles, via Visus, né, inclusive conectando com outros softwares, isso foi legal, né? O case ele não é só AutoQI, ele se não me engano tem Autodesk junto, tem outras soluções, né, que nessa jornada de projeto e BIM 4D, BIM 5D deles, eles usaram o Visus, né, além de orçar, eles usaram o Visus para conectar essa base de dados, é uma base europeia, e entender qual era o nível de emissão que os materiais que eles estavam usando na obra estavam impactando. E utilizar essa informação para fazer os trade-offs. E essa obra ela teve é um case fantástico, porque ela teve uma economia de 39%, quase 40% na emissão de gases de efeito estufa, etc., por causa da análise que eles fizeram ainda na fase digital. Isso nunca teria sido feito. Né? Sim. Então, que interessante esse fluxo Visus muito interessante. A gente está, inclusive, evoluindo com outros players que desenvolveram esses bancos de dados, né? Até o próprio Sinduscom aqui em São Paulo tem um banco de dados interessante. A gente está conversando para justamente integrar essa informação já de forma nativa no Visus, para que toda obra, quando você extrai os quantitativos, já possa ter um score de impacto, né? Isso é onde a gente quer chegar. Né? Inclusive, a gente já conversa com o CTE sobre isso também. É legal. E nós temos na rede, né, uma comunidade técnica de redução da pegada de carbono. Hoje a gente está, esse ano, 2024, nós vamos desde a fase da concepção, passando para o projeto, até a entrega, como descarbonizar. Com certeza a gente pode participar lá desse case. É importante, né? Muito legal. E apresentar como que isso já gerou um impacto real. Né? Perfeito. E me diga uma coisa, corporativamente, do ponto de vista de... Vocês têm governança, ações de responsabilidade social, o ambiental, você falou, está embutido no próprio produto, né? Ele já começa a contribuir para a questão da redução das emissões, a responsabilidade. E do ponto de vista social e governança, governança você já comentou um pouco, né? Conselho, isso, já tem uma certa maturidade, evolui, né? Esse ano a gente até mudou parte de consultoria, de compliance, canais de ouvidoria, todos estruturados.
gente vem fazendo isso nos últimos 3 anos, né? Eu participei desse processo. A gente também vende para órgãos públicos, então a gente tem uma camada muito forte, né, de compliance, relações governamentais, de legal. como se faz negócio com o governo. Nossos times passam por processos de treinamento anualmente. Na parte de impacto ambiental, é muito do que a gente impacta fisicamente, e nisso aí a gente tem nota 10. Isso é super bem. E no social a gente apoia, né, iniciativas locais lá em Florianópolis também, a gente apoia algumas iniciativas promovidas pela própria associação. Tem muito a avançar, né? Você aqui super transparente contigo, acho que em todos os pilares a gente tem o que avançar, mas são temas que estão na nossa mesa também, a gente tem esse cuidado de olhar para isso. Isso é muito interessante, porque assim, nós estamos hoje no CETE com 120 empresas em processo de implantação do ESG. E são 20 fundos imobiliários, 10 fabricantes e 90 consultoras incorporadoras. Não tem nenhuma empresa de tecnologia. E sempre me instigou isso, né? Como é que uma empresa de tecnologia se posiciona em relação ao ESG? E você já meio que deu as pistas. De repente, interessante vocês se conectarem com esse grupo. Que é um grupo que está formando a história do ESG no setor da construção. Faço questão. A gente até teve um case recente no Pilar S, que foi, por exemplo, o patrocínio nosso da formação de turmas, né, de pessoas que não têm acesso, né, à educação de muita qualidade, que em Florianópolis lá a associação desenvolveu um curso para formar vendedores, SDRs, pessoas focadas, né, na área de tecnologia, e a UTQI apoiou lá com a formatura deles, muito legal. etc. Muito bacana. Bacana. Que tem um pouco a ver com o teu lado de educação, né? Não, e muitos a gente contratou. Do build, E foi legal, porque como é para tecnologia, a própria UTQI e outras empresas da região acabam contratando esse profissional. Gerando renda. Você está gerando emprego, renda, exatamente, né? Muito legal. Bom, ótimo. Estão gostando? Fantástico, hein? A conversa aqui está altíssimo nível. Eu queria que você deixasse agora, o Felipe, perante tudo que a gente conversou e quem está nos assistindo, nós estamos num momento de transformação do setor da construção. Eu digo assim, a gente está construindo o futuro da construção, ou a construção do futuro, né? E vocês fazem parte ativa disso, né? No pilar transformação digital, você tem o pilar da industrialização, o pilar da sustentabilidade, SG, como você falou. Que mensagem final você gostaria de dar para quem está nos assistindo, para o pessoal levar essa mensagem, aquela síntese, falar assim, olha, eu não sei, você que sabe, a mensagem é sua, não é minha. Perfeito. Mas final, inspiradora, né? Que a galera fala, nossa, agora eu vou mesmo. Então, primeiro queria agradecer, né, Bob, e eu acho que a mensagem final que a gente tem a passar, né, como um dos responsáveis por esse processo de transformação digital da construção civil, é justamente o poder, né, que o desenvolvimento desses ativos digitais, né, o poder que o envolvimento desde a fase de projeto, né, e o critério de seleção, né, dos materiais corretos, né, de ter quantitativos exatos, de conectar isso à frase de obra, tem em trazer qualidade a nível de rentabilidade, de eficiência, de produtividade, seja para o canteiro, seja para outras fases, né, da obra. A gente realmente acredita que, além de, né, criar novos produtos, né, para a fase de gestão, a gente está realmente levantando uma bandeira, né, de um momento do mercado, né, e chamando a atenção para o mercado, né, para seguir um caminho que a construção civil está muito atrasada, né? A gente nem gosta de trazer esse tema aqui, porque isso já está meio batido, né, de dizer que é a indústria mais atrasada, que é a menos digitalizada. A gente sabe os desafios que a gente tem na indústria, os silos de informação, a desconexão, o retrabalho, né, o problema do desperdício em obra, e a gente de fato acredita que esses empreendimentos com projetos bem feitos, mais tempo, recurso, né, e inteligência empregada na fase de projeto, pode mudar totalmente a vida da consultora no canteiro, que vai mudar totalmente a vida dos usuários desse ativo imobiliário, trazendo muito mais qualidade para os ativos, né, e facilidade depois também, né, na manutenção, na operação e na eficiência econômica desses negócios. Muito bom. Fantástico. Gostaram? Aqui estamos encerrando uma conversa muito profunda com Felipe Altoft, nosso CEO da AutoQI. Gostaria de agradecer ao Felipe pela participação, a vocês que
estão nos assistindo aqui. E é isso, hoje mergulhamos na questão da transformação digital, uma verdadeira aula sobre o assunto. Felipe, grato. Bob, obrigado. Valeu. Você é sempre uma pessoa fantástica de conversar. Isso. E nosso tradicional Namastê. Até o próximo episódio de Diálogos com a Construção, o programa que procura iluminar a jornada da transformação digital, da inovação, da industrialização, da sustentabilidade do ESG e as tendências do nosso mercado, com pessoas ilustres como o Felipe. Ok? Namastê, tchau, tchau. Obrigado, pessoal.